O Chile é o país que, por muitos anos, tem sido o mais fácil de se fazer negócios de toda a América Latina, que tem o segundo maior PIB per capita da América do Sul e que, junto com o Uruguai, são os únicos dois países do continente no ranking de alta renda do Banco Mundial. E, além disso, possui um território abundante em recursos naturais, cercados por geleiras, pela Cordilheira dos Andes, deserto do Atacama e o Oceano Pacífico. Mas como que um país que teve tantos períodos de instabilidade política, além de enfrentar diversas crises econômicas, conseguiu resultados tão expressivos? Para entender esse processo, temos que voltar para o início do século XX, quando a economia chilena estava num cenário otimista e o Chile já era um dos países mais ricos da América do Sul. Os investimentos europeus e americanos estavam ocorrendo, com o cobre e o nitrato de potássio representando mais de 70% das exportações do país. No entanto, essa prosperidade tem alguns asteriscos, tendo em vista que o aumento da influência norte-americana se acentuou bastante nessa década, com os Estados Unidos desenvolvendo e controlando boa parte da economia chilena, principalmente na área de mineração de cobre. Essa dependência levou a uma crise profunda no país durante a Grande Depressão, com o Banco Mundial citando o Chile como o país mais afetado do mundo durante a crise de 1929, tendo uma queda nas exportações para os Estados Unidos de mais de 6 vezes em menos de 3 anos. E com isso, o desemprego e a desigualdade social se acentuaram ainda mais. Visando a reestruturação econômica, na década de 30 em diante, o governo chileno, assim como os Estados Unidos, sofreu uma forte influência keynesianista, criando em 1939 o Corfo, uma organização estatal que era responsável pela criação de novas indústrias, como energia, petróleo e aço. Essa política foi muito bem sucedida nas décadas de 1940 e 1950, com o país crescendo constantemente e a indústria aumentando seu espaço na economia chilena. Contudo, no início da década de 60, essa forte intervenção estatal, junto do abandono da agricultura e mineração, levaram o país a acentuar a forte desigualdade social e motivou a população chilena a buscar mudanças políticas. Consequentemente, em 1970, o socialista Salvador Allende venceu as eleições e foi eleito presidente do Chile, mesmo com uma forte campanha dos Estados Unidos para evitar as eleições, tendo em vista o receio dos chilenos seguirem o mesmo caminho trilhado por Cuba. Além de assumir um país com a ideia de fazer a transição para o socialismo de forma democrática, e para isso, elaborou um plano de redistribuição de renda, reforma agrária, nacionalização de diversas empresas estrangeiras e dos recursos básicos do país. Porém, um dos principais fatores da crise do governo Allende foi a nacionalização do cobre, que visava reduzir a dependência norte-americana. E com isso, os Estados Unidos atuaram fortemente no processo de desgaste do governo, manipulando o preço do cobre no mercado internacional, que, num contexto de hiperinflação, levou a uma grave crise econômica no país. A polarização política, a ameaça do socialismo e os problemas econômicos levaram a um golpe de Estado em 1973. Com o apoio dos Estados Unidos, Augusto Pinochet chegou ao poder e implementou mudanças bruscas e estruturais no país, junto com os Chicago Boys, um grupo de economistas liberais que implementaram diversas reformas, acabando com barreiras comerciais, reduzindo a intervenção estatal no mercado, dando independência ao Banco Central, cortando impostos e privatizando diversos setores, como previdenciário, bancos e indústrias. Inicialmente, o sucesso dessas políticas econômicas não ocorreu, com o país sofrendo uma queda no PIB de mais de 11% entre 1975 e 1982. Porém, com o fim da ditadura de Pinochet, a restauração da democracia no país trouxe um período de estabilidade, e as políticas liberais da época ainda se mantêm vigentes, o que fez o Chile se tornar um dos países mais livres do mundo e atrair diversos investimentos estrangeiros. E com isso, possibilitou o desenvolvimento de suas indústrias e prosperidade econômica. 30 anos depois,
O Chile continua sendo um país exportador, que se destaca em diversos setores, como a indústria de mineração, que atualmente representa mais de 50% das exportações do país e 10% do PIB chileno, sendo o maior produtor do mundo de cobre e o segundo maior produtor de lítio. Além disso, o Chile é um grande produtor de vinho, com o país estando entre os 5 maiores exportadores do setor no mundo. A aquicultura é outro setor de destaque na economia chilena, principalmente com a produção de salmão, sendo o segundo maior produtor do mundo e detendo cerca de 13% da produção mundial. Essa prosperidade econômica levou a qualidade de vida do povo chileno a melhorar muito desde 1980, onde a renda per capita aumentou mais de 6 vezes, o índice de pobreza caiu de 52% para 3,7%, além de ter um dos melhores sistemas educacionais e o maior IDH da América Latina. Contudo, apesar de todas as classes sociais estarem se beneficiando com o progresso econômico do país, o custo de vida tem se tornado cada vez mais caro, e as baixas pensões do sistema previdenciário privado causaram a população menos favorecida a ficar mais descontente. E assim, o Chile tem sido notícia internacional nos últimos anos por protestos e instabilidade política, que se espalharam pelo país inteiro. Primeiramente, pelo aumento do preço do transporte público e depois por diversas insatisfações com a desigualdade social, que ainda é a segunda maior entre os membros da OCDE. Os protestos se estenderam por mais de 5 meses e forçaram o então presidente do Chile, Sebastián Pinera, a convocar uma nova constituição. Essa situação de instabilidade pode custar caro para a economia chilena nas próximas décadas, tendo em vista os exemplos de seus vizinhos, Argentina e Brasil, que passam por isso há anos e afastam investimentos e políticas condizentes com o caminho de países desenvolvidos. Portanto, o maior desafio para os chilenos nos próximos anos será manter a estabilidade e a confiança que permitiram o país a ser o mais rico e livre da América do Sul. E como nós sabemos, uma vez que a instabilidade e a divisão política tomam conta de um país, o cenário se torna praticamente irreversível. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.